Hoje nós vamos estar trabalhando sobre a noção de função via conjuntos. Então a gente resolveu alguns problemas de função através de algumas resoluções. Então agora a gente vai aprender a montar através dos conjuntos. Então se é via conjunta, tem que ter conjunto. Então primeiramente, o que ele vai te fazer? Dados dois conjuntos A e B não vazios, então tem que ter elemento dentro desse conjunto. Ele fala que f é uma função de A e B se cada elemento de A, então todos os elementos de A, estiver associado ou relacionado a um único elemento de B. Então, para ser função via conjuntos, eu vou ter aqui um conjunto A, que vai ter elemento, e um conjunto B, que também terá elemento. Quando que vai ser função de A e B? Se cada elemento do A estiver relacionado a um do B. Então, se eu tiver um elemento de A, ele vai relacionar a um elemento de B. Se isso acontecer, é uma função. Se por acaso eu tiver um elemento de A relacionado a 2 de B, aí ele não é função. Por que esse não é função, professora? Porque eu tenho um em A que está relacionado a 2 de B. E só é função quando relaciona com o único de B. Igual o probleminha que vocês colocaram lá no fórum avaliativo. Então, se você tem X horas de trabalho, se eu trabalho 2 horas, eu ganho R$50. Se eu trabalhar 3 horas, eu vou ganhar R$75. Se eu trabalhar 4 horas, eu vou ganhar R$100. Então, cada valor tem uma resposta. Então, é isso que a gente trabalha na função via conjuntos. A única diferença é que agora ele vai te dar elementos dentro de um conjunto A, elementos dentro de um conjunto B e vai te dar uma regra para você ligar A em B. Você não vai ligar aleatório, então tem uma regrinha para você ligar. Olha só o que a gente vai fazer aqui de exemplo. Depois vocês voltem, copiem isso aqui no caderno, tá bom? Dá uma olhadinha lá, que essa é matéria nova, então tem que estar no caderno. Olha só, o que nós vamos fazer então? O exemplo para a gente trabalhar essa semana. Então, dados dois conjuntos, porque eu falei que eu tinha dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, eles não podem ser vazios. Com X pertencente a A e o Y pertencente ao B. Então, tudo que tem no A vai ser valores de X, tudo que tem no B vai ser valores de quem? Y. Tá ok? Então, vamos pôr elementos aí no A. O meu conjunto A, eu vou falar que ele vai ter menos 1, 0, 1 e 2. Ok? E o meu conjunto B, eu vou falar que ele vai ter menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 5. Ok? Números aleatórios. Cada exercício vai mudar tanto os valores de A quanto os valores de B. Então, ó, dá os dois conjuntos A e B, X pertence a A e Y pertence a B. Tal que Y, o A é aquele, B é esse. Ok. A regra que associa A e B é dada por. Então, toda vez ele vai te dar uma regra. Então, vamos supor, essa aqui, o Y vai ser o dobro de X. Então, toda vez vai ter uma regrinha lá. Você tem que prestar atenção em qual que é a regrinha para você poder fazer a união. Diga se F
é função de A em B. Então, tá bom. Vamos ver, fazer essa união e ver se f é função de A em B. Então, tá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer um diagrama. Lá na lista de exercícios, os diagramas já estão feitos. É só você colocar os números no lugar. Então, eu vou fazer o diagrama do A, diagrama do B. Por que, professora? Porque ele me deu A e me deu B. Quem que eu vou colocar no diagrama do A? Os númerozinhos do A, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Então, vem aqui no A. Menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Quem eu vou colocar no B? Os valores que ele mandou no B, ó. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 5. Ok? Agora, ele falou que a regra que associa A em B é y igual ao dobro de x. O que nós falamos antes? Que tudo que tem no A é o x, tudo que tem no B é o y. Como que eu vou ligar? Um é o dobro do outro. Por quê? Porque ele colocou aqui na regra, ó. Então, vamos fazer o dobro. O dobro de 1 negativo, 2 negativos. O dobro de 0, 0. O dobro de 1, 2. O dobro de 2, 4. Então, as setas são de acordo com a regra. Então, eu vou fazer, ó, o dobro de menos 1, menos 2. O dobro de 0, 0. O dobro de 1, 2. O dobro de 2, 4. Liguei. Aí eu vou falar, ó, essa relação é função? Então, vamos ver lá. Cada elemento de A ligou em um elemento de B? Sim. Então, olha o que aconteceu. Cada um de A ligou em um de B. Então, ele é função. Pronto. Você já falou se ele é função. Se ele é função, você vai poder determinar lá no seu exercício 3 coisas. Você vai falar quem é o domínio, que eu chamo de domínio da função, DF, D de domínio. Ó. Eu vou falar quem é o contradomínio, olha lá, contradomínio. Então, CD, ó, contradomínio da função. E vou falar quem é a imagem. Então, vou falar a imagem da função, abreviado. Toda vez que ele for função, você pode determinar quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Quem é o domínio, professora? São todos do conjunto A. Então, lá no meu domínio, eu vou colocar todos aqueles que são referência para calcular a função. Então, os domínios são todos de A, ou seja, todos os valores de x que você utilizou. Então, você vem aqui, ó. Então, o domínio da função vai ser todos os valores que eu tenho aqui no A. Menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Quem é o contradomínio? Você vai também anotar aí, ó. Todos do conjunto B. Então, tá bom. Então, são todas as possíveis respostas para essa regra. Então, eu venho aqui, ó, contradomínio, são todas as possíveis respostas. Então, minhas possíveis respostas eram menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 5. São as possíveis respostas. Agora, a imagem é só as respostas. Então, eu vou descartar aquelas que não utilizei. Então, quem que eu não utilizei? Nem o menos 4 e nem o 5. Então, eles não fazem parte da minha imagem. Então, minha imagem vai ser
A resposta do menos 1 foi o menos 2. A resposta do 0 foi 0. A resposta do 1 foi 2. A resposta do 2 foi 4. Então, a minha imagem é só as respostas que eu obtive quando eu fiz os valores de x. Então, vai ser menos 2, 0, 2 e 4, tá bom? Anota aí no caderno, no próximo vídeo eu vou fazer mais dessa relação. Se vocês precisarem de mais explicação dessa parte, me fala que eu faço outro vídeo antes da semana que vem, tá bom? Pega a lista, lá vai ter basicamente isso aqui. As bolinhas para você fazer, coloca os números de lugar, observe a regra, faça a continha da união e determine domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Beijo, com Deus. Até mais.